Momento de reflexão e fé. Nesse momento nós vamos nos colocando diante da Palavra de Deus, diante também da mensagem de Nossa Senhora, para que a gente possa interagir a nossa fé, para que a gente possa viver esse momento de fé, esse momento de reflexão, para que a gente possa realizar na nossa vida o reino de Deus. Para realizar na vida do irmão também o reino de Deus. Poder anunciar o reino de Deus, a gente precisa conhecer esse Deus. Precisamos viver a sua palavra, conhecer a sua palavra. Conhecer também Maria, ela que veio para que a graça de Deus aconteça na vida de toda a humanidade, pois o próprio anjo a chamou de agraciada, né? Chamou de bendita. Isabel, cheia do Espírito Santo, chamou ela de bendita. Então, são palavras da Bíblia trazidas para nós, para que a gente possa conhecer verdadeiramente a vontade de Deus na nossa vida. Vamos então invocar a Trindade Santa no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus venha sobre nós e estabeleça, clareando a nossa mente, o nosso pensar e o nosso coração. Abra, Senhor, meus lábios e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, nosso auxílio, Senhor, apressai-nos em socorrer-nos. Na mensagem do livro, vai estar no livro da 24ª edição, na página 725 e 726. Maria vai dizer assim: à espera do seu glorioso retorno. Filhos prediletos, vivei na alegria da Páscoa. Jesus Cristo, flagelado, coroado de espinhos, vilipendiado, conduzido à cruz, crucificado, executado como um malfeitor, ressuscitou. Com o poder que lhe vem da pessoa e da natureza divina, chamou a sua natureza humana da morte e no esplendor de sua glória saiu vitorioso do sepulcro. Cristo ressuscitado está vivo no meio de vós. Não temais, ele guia os acontecimentos da história humana para a realização da vontade do Pai Celeste e do seu grande desígnio de salvação. Cristo ressuscitado subiu aos céus e está agora sentado no seu trono de glória à direita do Pai. A ele estão submetidas todas as coisas sobre os capelados dos seus pés. Serão humilhados e derrotados todos os seus inimigos. A partir deste dia, a história humana abre-se à plena glorificação de Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado voltará a vós sobre as nuvens dos céus, no plano fulgor de sua glória. Vivei agora, esperando o seu glorioso retorno. Não vos deixeis desanimar pelo triunfo momentâneo do mal e do pecado. Não vos entristeça a atual vitória da rejeição obstinada de Deus no mundo, da rebelião contra a sua lei de amor, de uma impiedade tão universal. Nem nos deixais tomar pela dúvida, nem pela falta de confiança, ao ver a Igreja tal ferida e perseguida, incendiada e atraiçoada. Que a alegria pascual seja maior do que qualquer motivo de apreensão e tristeza. Cristo ressuscitado está vivo entre vós. Cristo ressuscitado marca os acontecimentos do mundo e da história com a sua vitória.
Cristo ressuscitado quer instaurar entre vós o seu reino, para ser glorificado por todo o universo criado. Vivei sempre na alegria e nunca Vivei sempre na alegria e numa segura esperança, na espera do seu glorioso retorno. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Queridos irmãos, nós precisamos então viver esse momento que Maria vai trazendo para nós sobre a graça de Deus. Vamos então ver que o Evangelho hoje vai falando, vai mostrando para nós, vai nos ensinando a viver. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. A liturgia diária hoje da CNBB. Naquele tempo, os discípulos de Jesus os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velho, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odores se perdem. Por isso, vinho novo em odores novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maria vai ensinando para nós, já o momento da ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscitado é a nossa fé, a nossa esperança, a nossa salvação. Só vamos ser salvos crendo nisto, que Jesus ressuscitado veio para colocar tudo debaixo dos seus pés. E assim a graça da salvação acontece na nossa vida. Não há outro caminho, não existe outro caminho de salvação a não ser este. Crê neste Jesus ressuscitado. Por mais que o mundo está mostrando aí outros caminhos, está apagando a figura de Jesus Cristo ressuscitado, a salvação, a nossa salvação, nós não podemos crer. Nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa fé. Mesmo que a igreja está sendo detonada, está sendo abalada, a gente precisa crer naquilo que a igreja ensina e naquilo que vem do próprio Deus, que a igreja apostólica, que vem de geração em geração e que a gente conhece, a igreja apostólica romana, que vem então da sucessão de Pedro e que o próprio Jesus fundou. E que ele mesmo foi crucificado por ela, que ele mesmo morreu na cruz por ela e que ele mesmo ressuscitou e deu a nós, Igreja de Cristo, a salvação para o seu reino. Isso Maria vai colocando firmemente em nosso coração. Por que então que nós vivemos neste mundo buscando esses erros, buscando a fugir cada vez mais da nossa realidade? Esse Cristo, ele vai retornar. É bíblico isso, ele vai retornar na glória e esperamos estar aguardando o seu retorno. Mesmo quando a gente morrer, a gente precisa morrer confiante no retorno de Cristo. Porque esse retorno de Cristo
nós já vamos estar fazendo quando a gente morrer. Quando a gente morrer, a gente vai estar fazendo esse reencontro com Ele. A gente vai estar vivendo essa vida eterna e não mais uma vida mortal. Nós vamos estar passando da vida mortal para uma vida imortal em Cristo. E a gente ter a certeza de que Ele retornará e que Ele nos dará a salvação. E no Evangelho, Jesus vai ensinando aos seus acusadores, aquelas pessoas dos dias de hoje que quer conhecer mais a palavra, que quer conhecer mais a Deus do que o próprio Deus. Deus estando ali com seus discípulos é um noivo, é a festa, é a salvação, seremos salvos nele. Então, quando Ele estava no meio de nós, essa salvação, essa graça, que Ele estava ensinando o reino de Deus, para que nós podemos viver esse reino aqui na terra, para que então podemos ter a certeza de reinar com Cristo Jesus no reino da glória. Então, se Ele veio para ensinar essa boa nova, como que Ele vai deixar de ensinar essa boa nova para ensinar que é preciso jejuar? Ele não veio para ensinar o Antigo Testamento. Ele veio para cumprir o Antigo Testamento. Ele veio para dar cumprimento. E no cumprimento não está ali o ensinamento de Jesus a como jejuar, como fazer o jejum, mas está em conhecer a graça de Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus conosco, o Emmanuel. Então Deus vai assim mostrando para eles que nessa festa de um casamento que você não pode jejuar diante do noivo. É uma desfeita. Uma festa de alegria, de comida e de bebida, você jejuar. E depois ele vai falando, a gente não tem mais uma tradição de colocar remendo em roupas que rasgam, em roupa velha. Mas antigamente os nossos avós, bisavós, ele tinha esse costume. E quando coloca um remendo, você pode fazer isso por experiência, colocar um remendo velho, um remendo novo em uma roupa velha, o remendo novo ele vai aguentar todo aquele repuxão. E aí quando rasgar, vai rasgar o pano velho. E quando o pano velho rasgar, vai rasgar exatamente no tamanho do remendo. E aí o rasgo vai ficar maior, né? Então, se Jesus veio para ensinar a boa nova, se Jesus veio para ensinar a salvação, quando eles tiverem as perseguições, quando Jesus não estiver mais com eles, que Jesus for retirado, como é que eles poderiam viver uma vida, uma fé expectante em Cristo Jesus? Não ia conseguir. É como a roupa velha. O rasgo seria maior. Eles não iam crer em Jesus. Jesus precisava ensinar algo novo. Jesus precisava estar ali nesse momento de ensino novo, de um ensino de cumprimento das leis dos profetas, a lei da boa nova do reino de Deus, para que pudessem crer verdadeiramente. Assim como o vinho, ele fermenta, né? Quando coloca-se o vinho naqueles odores que a gente, se a gente ainda não conhece, assistindo o filme mais antigo, filme de guerra, filme assim, que entra soldados, né? No meio desse filme, vai ver que os soldados carregam, né, um negócio feito de couro, e ali eles bebem aquela bebida. É o vinho, é odores, é feito daquilo dali. Então, se você coloca ele em uma coisa velha, em odores velhos, ele vai fermentar.
A fermentação é igual de uma champanhe. Quando você sacode o champanhe para poder tirar aquela rolha que vai dar aquela explosão, ele vai fazer com que expandir, ele vai expulsar a rolha e derramando ali um pouco do champanhe. Mesmo assim, é o odre velho. Ele vai rasgar e aí você vai perder tanto o odre, tanto como o vinho. Você vai, se Jesus ensinar a lei do Antigo Testamento, como vai se cumprir o Novo Testamento, que é Ele, que está nele? Como depois a igreja vai pregar esse Novo Testamento, essa nova notícia, né? O novo Evangelho, a Boa Nova. Como vai fazer? Né? Não vai ter fundamento. Vai se perder os dois. Tanto vai se perder Cristo, como vai se perder a fé, o ensinamento, a Boa Nova. Então é por isso que Cristo veio para anunciar de uma forma coerente, de uma forma em que nós, fortalecidos na fé, a comida, esse casamento vai nos deixar restaurado, vai nos deixar cheio e alimentado, estamos deixando firme para depois que vir, né? Os momentos de jejuar, os momentos difíceis, a gente vai lembrar daquela festa, a gente vai lembrar daquela comida que fortaleceu, que nos deu ânimo, que nos animou e que nos deu esperança. Assim é o ensinamento de Jesus. Vamos então nos colocando diante de Deus, deixar todos esses ensinamentos aí que venha ensinando, que tira a presença de Deus da nossa vida. Vamos colocar Deus, vamos colocar Jesus ressuscitado na nossa vida e nosso caminhar. Não os deixeis que a vida tire, o mundo tire de nós essa expectativa, essa esperança, esse ensinamento de Jesus. Que nós podemos viver e seguir fielmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve.